Você está na sintonia do programa Cristo. Caminhando sem destino, com um coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. Graças a Deus, muito bom dia aí, da paz de Cristo para os irmãos que estão ligados aí na nossa Rádio Cidade, a 106.3, o amor do Itu. Deus abençoe você, irmãos. E os que estão lá em cima, na matriz de São Gonçalo, na Serra, Deus abençoe os internautas também em São Paulo, em alguns lugares do mundo e do Brasil. É muita alegria nós estarmos juntos. Queremos mandar um alô aí para a nossa irmã France, está lá no centro da cidade, com a sua filha Monique. Deus abençoe vocês aqui na cidade do Ipu. Deus abençoe, meu irmão. Queremos mandar também um alô para o nosso querido irmão da Chaga, Francisco da Chaga, lá do posto São Pedro. Deus abençoe você da Chaga. Queremos também mandar um alô carinhoso aí para nossa irmã Fátima, Efeito Perfeito da Padaria, seu marido Miguel. Deus abençoe. É muita gente, é um pedido muito grande, muita gente aí. Hoje nós não vamos ter muito tempo de falar. É o nome dos irmãos. Glória a Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus. Filipenses, Paulo trazendo para nós uma palavra poderosa aqui no capítulo 1, dando uma certeza única, ímpar para mim e para você acerca da nossa partida para a eternidade. Que coisa linda é você estar seguro, né? E você fazer um seguro e saber que a nossa partida, porque aqui não tem super-homem não, meu irmão. Essa fila aqui anda. Essa fila que anda. É a única fila que anda mesmo, é a fila que amanhã nós vamos descer à sepultura. Ou seja, os crentes, os salvos, têm a esperança de que nós vamos ressuscitar. Porque está na Bíblia Sagrada. Está na palavra de Deus a esperança de cada um de nós, que nós vamos estar com Cristo. Jesus garantiu isso quando falou lá para o ladrão na cruz. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E também quando ele falou, quando ele chegou na frente da sepultura de Lázaro e disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meu irmão, nós temos a certeza de que ele irá nos ressuscitar com toda certeza, porque ele disse que iria ser morto, foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Então, por isso, ele nos garante essa maravilha para nós. Ou seja, a morte é uma bênção. É uma bênção. O escritor está dizendo que, diz assim, Paulo fala assim: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. É uma bênção a chamada morte para nós, para os crentes. Ou seja, esse assunto que eu estou trazendo para os irmãos, essa palavra, não é para te fazer medo, não. É para te encorajar mais, é para que você tenha mais e mais certeza de que a morte para nós é ganho, é lucro, é ser coroado do outro lado da vida. Graças a Deus por isso. Agora, tem algumas reflexões de grandes homens como Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Foi um dos maiores filósofos do mundo. Mas ele, infelizmente, ele não tinha Cristo. Ele não conhecia Jesus. Ele conhecia a filosofia do mundo, dos planetas. Ele conhecia sobre isso. Agora, sobre a morte, não. Sobre a vida após a morte, não. Foi a mesma coisa que aconteceu com quem? Com um homem altamente religioso chamado Nicodemos. Ele não era religioso? E não foi ter a noite com Jesus e disse: que farei eu para herdar a vida eterna? Ele não sabia. Jesus disse: tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Então, meu irmão, não adianta a pessoa ser um catedrático, ser um poliglota, ser um intelectual, mas ele não ter conhecimento da vida após a morte. E tem pessoas que não sabem nem ler.
não sabe nem escrever, mas ele tem certeza que ele vai tombar aqui, porque a fila anda, essa fila anda. Mas ele tem certeza que Jesus é o Senhor da sua alma, é o dono da sua alma, é o dono da eternidade. Ele tem essa certeza absoluta, porque Jesus é quem nos dá essa certeza. Paulo está dizendo aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, olha a versão da reflexão que fez Aristóteles. Aristóteles, no momento da sua aflição, ou seja, no momento da sua morte, ele disse o seguinte: a morte é a coisa mais horrível que existe. Claro, a morte é horrível para aqueles que não têm Cristo, para aqueles que não buscaram a salvação em Cristo Jesus aqui, enquanto Ele está vivo. Porque nós temos que buscar a salvação enquanto nós estamos vivos. Não é fazer com muitos aí que depois que ele morre, vai rezar na sua tumba, lá no caixão. Não adianta nada não, meu irmão. Depois de morto, não adianta nada. Agora que nós temos vida, é o que decidimos, porque você tem o livre-arbítrio para escolher. Tem muitos outros, né? Vantuir. Quem foi Vantuir? Foi um dos maiores escritores, né? Foi um homem que lutou piamente contra Deus. Ele escreveu 98 livros falando mal contra Deus. E no momento da sua morte, Vantuir estava gritando, porque ele estava sendo tomado para o Hades, ou seja, para o inferno. E dizendo, naquele momento ele gritando: a minha alma está indo para o inferno. Ele escolheu, meu irmão, a decisão foi dele. Ele escreveu 98 livros acerca de dizendo que Deus não existia. Como Deus não existe? Quem fez os céus e a terra? E no momento da morte dele, né, em vez de ele pedir perdão a Deus, ele estava dizendo: a minha alma está indo para o Hades, para o inferno. Porque ele não aceitou Jesus como Salvador. Então, meu irmão, nós temos que ter a ciência e ser inteligente e não fazer como fez Aristóteles. Aristóteles está dizendo, né? Ele estava dizendo, a coisa horrível é a morte. Então, Paulo, olha a versão. Paulo, o crente, o servo de Deus, aquele homem de Deus, disse: porque para mim a morte é o quê? É ganho. Morrer para mim é ganho. Que isso, pastor? É a certeza da vida eterna. Porque quem garante isso é Jesus. Ele nos garante. Então nós temos muitos homens que foram jogados nas arenas, foram levados à morte de cruz, como o apóstolo Pedro, né? Não negaram Jesus, como o apóstolo Paulo, que foi degolado. O primeiro bispo da igreja da Antioquia chamava-se Inácio. Inácio foi considerado o primeiro bispo da igreja da Antioquia. Mas era um crente, um homem fiel a Deus. E no momento da sua morte, o imperador Trajano, que comandava o Império Romano, que era Trajano, no momento da sua morte, ele mandou alguém chamar e dizer para Inácio: Inácio, nega Jesus e vem e exalta o nome de César, exalta o nome do nosso imperador. Mas Inácio disse o seguinte: olha o que Inácio disse: por 85 anos eu tenho servido o Senhor Jesus e Ele tem sido fiel a mim. Ele nunca me deixou só. Ele nunca me negou. Por que eu vou negar Ele agora? Por que eu vou negar Ele e vou apressar o César? César pode fazer alguma coisa por mim? Não. Vamos cortar teu pescoço. Você pode cortar meu pescoço, meu irmão. Mas eu não vou negar Jesus, não. Não vou negar porque Ele foi fiel. Ele foi um fiel amigo até aqui. E certamente Ele estará comigo na eternidade. Então, Inácio
foi tranquilo, né? Aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, ele não vacilou, ele não teve medo do facão que ia cortar-lhe o seu pescoço, ele não teve medo da morte, como outros homens que marcaram a sua história, como Policarpo. Policarpo também foi o bispo da igreja de Esmirna. Era um homem que pregava o evangelho com autoridade, com poder, com unção, tinha autoridade de Deus. Inclusive ele foi discípulo de João, aquele que escreveu o Apocalipse. Então, Policarpo foi um homem seguro no que ele fazia e pregava. E queriam também que ele viesse negar, que ele viesse adorar César também. Mas Policarpo disse: não, jamais farei isso. O meu Jesus foi fiel comigo. Ele foi verdadeiro. Não, eu não conheço César, eu conheço Jesus. Aleluia. Olha que coisa linda. Eu conheço Jesus porque ele é o Pai da eternidade. E César? César, eu não conheço ele. Mas você vai morrer, César vai mandar te matar, e daí? Ele pode matar o meu corpo. Mas eu estou seguro na eternidade. Policarpo, um homem de Deus, um homem sério, um homem que foi pastor até o último segundo da sua vida, porque havia perseguição naquele tempo, meu irmão. A perseguição era cruel, era forte, eles eram perseguidos, mas não negavam o nome de Jesus. E eu quero dizer para você que essa perseguição hoje está vindo em nossas vidas. Você está pensando que não, nós somos perseguidos. Nós somos literalmente acusados por pessoas de outras religiões. Nós somos apontados. Eles não querem que o evangelho venha predominar, principalmente aqui no estado do Ceará, onde nós vivemos, onde nós estamos morando. Eles não querem. Eles não querem que a verdade seja pregada. E o homem de Deus, ele tem que viver na verdade, pregar a verdade, ele ser da verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então, se nós somos discípulos do Senhor, nós somos cristãos verdadeiros, nós, irmãos, não temos medo do facão, não. Não podemos ter medo, não. Nós temos que ser verdadeiros, não insultar ninguém, não provocar ninguém, não, nem entrar em luta corporal com ninguém, porque a briga não é a carne nem o sangue, mas é contra as forças infernais. É o diabo que não quer que eu pregue o evangelho. É Satanás que não quer que você seja crente. Por isso que ele não deixa você ir à igreja. Ele, no momento que você vai para a igreja, ele arruma uma desculpa, ele não quer deixar você ir. Por quê? Para não vir resplandecer a luz do evangelho na tua vida, meu irmão. Mas nós temos que ser fortes. Nós temos que vencer essas guerras. Agora, um outro homem tremendo que eu li sobre ele, a coragem de João Roosevelt. Que homem tremendo. Foi um grande reformador. Ajudou a reformar a Bíblia. Foi traduzido. A sua fé era inabalável. Nos anos de 1414. Ele foi um verdadeiro escritor. Mostrou a palavra de Deus verdadeiramente. Ele não teve medo de trazer na Alemanha a palavra de Deus. Foi um homem tremendo, mostrou a verdade. João Roosevelt mostrou que era um guerreiro, um vencedor, um campeão. Não teve medo da morte. Foi levado para a morte, mas ele não negou, disse: não, eu não negarei o sangue do Senhor. Mas disseram: João Roosevelt, você vai ser queimado. Vão levar você para a fogueira. Ele disse: o meu corpo vai ser queimado. Não importa se meu corpo vai ser queimado. Importa que a minha alma está segura na eternidade com Jesus. Aleluia. Isso aí as características de um cristão. Isso aí, o cristão tem que ter essa certeza, irmão, que a nossa alma está segura no Senhor. Porque quem segura é Jesus. O corpo, o nosso corpo, ele vai ter que desfalecer. Do pó tu veio, para o pó retornarás. Mas a alma, meu irmão, a alma tem que ir para Deus. E é aqui que nós definimos. É aqui que nós decidimos. É aqui que nós escolhemos.
Para onde vamos? A decisão é sua, é única, é ímpar, meu irmão. Glória a Deus. Você tem o livre-arbítrio de escolher. E João Roosevelt, ele escolheu. Como Jerônimo também. Jerônimo de Praga. Foi um grande reformador da Europa. No período de João Wesley. Foi um homem que descorreu a fé em Cristo. Mostrou a palavra de Deus. Juntamente com Jerônimo. Com João Roosevelt. Esses dois homens foram altamente corajosos. Homens que não tinham medo da morte, da cara feia de Satanás. O concílio da igreja queria detonar, destruir, acabar com eles. Mas eles não negaram. Foi aí que despertou em Martinho Lutero. E ele descobre na palavra de Deus que o justo viverá da fé. Aí ele, quando descobriu essa palavra, né, através de quem? De Jerônimo e também de João Roosevelt, Martinho Lutero se torna um homem, um reformador. Glória a Deus, onde traz a palavra de Deus claramente para nós, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e mostra a palavra de Deus como é. E não teve medo da igreja que estava contra ele, do clero romano. Ele não teve medo da imposição, ele não teve medo, e eles ameaçaram. A Martinho Lutero disse: olha, nós já matamos Policarpo, e matamos Inácio, matamos José, e Jerônimo também, agora você é o próximo. Ele disse: e daí que vocês vão me matar? Então, meu irmão, você observa que Deus tem levantado homens com coragem, homens valentes. Pode matar o corpo, mas a alma não. A alma está nas mãos do Senhor. Não foi exatamente o que Deus até fez uma prova. Deus provou, mostrando que Jó era fiel. Jó era um homem fiel. O Senhor Deus disse: olha, tu pode tocar em tudo que ele tem. Em tudo que ele tem. Mas não toca na alma dele, não. A alma dele está segura. E ele recebeu, só ouvia a mensagem chegar no ouvido dele: olha, Jó, os teus filhos estavam num banquete na casa em tal lugar, veio um vento e matou todos. E chegava outra notícia, disse: olha, tuas ovelhas morreram, teu gado morreu. E ele só dizendo glória a Deus, disse: nu eu vim para lá eu voltarei também. Deus me deu, Deus tirou, tudo com permissão de Deus. E ele não negou o nome do Senhor. Que coisa linda. Então, meu irmão, me inspiro nesses homens. Eu sou inspirado nesses homens, mas sou arraigado na palavra. Eu creio em Cristo. Mas olho e vejo esses homens corajosos que deram exemplos para nós e nós continuarmos, sabendo que o diabo ele vem te afrontar, vem colocar obstáculo. E a decisão, a coragem é sua. Você precisa ter coragem. Você precisa sair dessa mesmice que você vive. Você precisa reagir. Você precisa anunciar que Jesus é verdadeiro, que ele é o teu Salvador, para que lá na eternidade ele vai exaltar o teu nome. É aqui que você decide. Não é você ficar na mesmice. Nasci na religião do meu pai e nela vou morrer. Meu irmão, religião não te salva. Fique sabendo disso. O diabo quer realmente que você viva na religiosidade. Isso aí não é desafio. Desafio é você encarar a realidade. Ou seja, você tomar a tua cruz. Você tomar a tua cruz, não é a cruz de madeira não, mas tomar a cruz da renúncia. Renunciar as coisas que o diabo te oferece, porque ele te oferece coisas boas. Meu irmão, tu sabe que a carne se delicia com cigarro, a nossa carne se delicia com sexo, a nossa carne se delicia com álcool, com a cachaça, com a cerveja, com o baile. Isso aí tudo acachar o nosso corpo, que é isso? Mas a nossa alma não quer. A nossa alma quer eternidade para todo sempre. É isso, meu irmão. Então você tem que acordar. Você tem que acordar porque o diabo aqui nessa vida, ele vai te colocar muitos banquetes na tua frente, muitas mesas.
e te oferecendo, eu te dou isso, te dou aquilo. E tem uns aí que não precisa nem o diabo oferecer. Eles já estão, na caminhada, no caminho do ar. O inimigo não precisa nem mais oferecer. Por quê? Ele vê o exemplo do pai, ele vê o exemplo da mãe, dos amigos e vai. Se meu pai está nesse barco, eu também estou. Meu irmão, não é por aí não. Você tem que saber que essa fila anda. Essa fila, nós vamos encarar a morte. Nós vamos encarar a morte. E como vai ser no momento que você encarar a morte? Será que você vai dizer aqui, como disse Aristóteles, a coisa mais horrível é a morte? E era um homem sábio. Era um homem altamente sábio. E não sabia discernir. Não soube, não se preparou. Como Vantuir também. O Vantuir, um homem altamente polido, mas sem adoração a Deus, não fez nada de adoração a Deus. O que adiantou ele muito faz livre se levantar contra Deus e não preparou a alma dele? Meu irmão, é aqui que nós temos que preparar a nossa alma. É aqui que nós temos que preparar o nosso futuro. Porque aqui tudo passa, aqui tudo fica. Aqui tudo se acaba, meu irmão. E é agora que nós temos que tomar essa decisão. E nós não podemos ter medo da morte. Tem pessoas que têm medo da morte. Vivem com medo da morte. Tem uma pessoa, quando morre alguma pessoa, ele vai, fica fazendo o sinal da cruz, isso, aquilo, com medo. Irmão, não precisa ter medo não, meu irmão. O crente não tem medo da morte. Ei, irmão, estou falando para os crentes. Falando em crente verdadeiro, não pode ter medo da morte não. Mas eu conheço alguns crentes aí que tem medo da morte, meu irmão. Tem medo da morte. Que crente é esse? Não tem intimidade com o Senhor? Não se garante não? Tem que se garantir, meu irmão. Agora, que não é crente, claro que ele tem medo da morte. A pessoa que não é crente, ele tem medo da morte. Porque sabe que ele morrer, na situação que ele está no pecado, ele vai para onde? Para o inferno. E lá não tem saída não. Porque existe 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O que é a morte eterna? É você morrer sem Deus. Vou repetir, a morte eterna é você morrer sem Deus. Não faça isso. Você tem a oportunidade agora de achar a vida. Quem é a vida? É Jesus. Jesus, ele tem a chave da morte, a chave do inferno e a chave da vida. Quem é a chave da vida? Ele mesmo. Jesus é a chave da vida. Glória a Deus, só Ele pode salvar minha alma. Só Ele pode salvar a tua alma. Ele tem a chave da morte, meu irmão. Ele tem a chave da vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Irmão, vamos ser inteligentes. Não vamos fazer como fizeram esses homens aqui, muitos outros. Como Buda. Buda estava dizendo, no seu livro, Buda diz assim, eu estou morrendo e não conheço a verdade. Foi um dos homens que mais viveu no Oriente, foi Buda. Mas morreu dizendo, eu morro e não conheço a verdade. Porque não quis nada com Deus. Bateu no peito e disse, eu sou, eu posso, eu tenho. E Jesus disse, sem mim, meu irmão, você não pode fazer nada. Aí eu olho para João 3,16 e vejo Nicodemos e buscando a salvação em Cristo. E ele se converteu, se tornou um discípulo do Senhor oculto, um discípulo oculto, até porque quando Jesus morreu, ele era um senador. O que ele fez? Tirou o corpo, pegou o corpo da cruz e colocou num sepulcro novo. Olha que coisa linda, estava escrito na palavra de Deus, né? Nicodemos fez isso juntamente com quem? José de Arimateia. Eram 2 homens que eram respeitadíssimos em Jerusalém. Eram 2 homens que acharam e foram buscar a salvação em Cristo e acharam. Nicodemos foi um e José de Arimateia era outro. Senador, era senador da República. E Nicodemos era um rabi, era um mestre da religião, meu irmão. Mas tiveram um encontro com Jesus. Se você não tiver um encontro com Jesus, se eu não tiver um encontro com Jesus, meu irmão, nós vamos ficar como esses homens aqui, que aconteceram com ele. Para onde foram? Para o Hades, para o Sheol, para a Geena, para o fogo eterno. E existe literalmente um abismo. Existe um abismo onde está aqueles que sofrem
e há um paraíso para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Antes que Jesus morresse, as pessoas que morriam com Deus iam para o seio de Abraão. Mas já tinha o quê? O Sheol, já tinha o lugar de tormento. O lugar de tormento continuou. Agora Jesus, depois que ressuscitou, trouxe todo mundo para o paraíso. Estamos conscientes, as pessoas que estão mortas estão conscientes, tanto no Hades e quem está no paraíso. No paraíso está em gozo. No paraíso, eles não estão vendo o que está acontecendo aqui na terra, nenhum deles. Nenhum deles estão vendo, estão sabendo o que está acontecendo na terra, mas estão sabendo que são salvos para a eternidade. Enquanto os outros que estão lá na escuridão, no pecado, e já estão sabendo, conscientes, que estarão perdidos por toda a eternidade. Você quer ir para lá? Você quer ir para o fogo eterno? Meu irmão, então aqui você decida. A saída única é Jesus. A porta de emergência é Jesus. A porta de escape é Jesus. Aliás, tem